Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Criminosos invadiram um shopping em São Paulo e assaltaram 2 joalherias. 2 homens foram presos. Pelo menos 5 estão foragidos. A reportagem é do Guilherme Lopes. As imagens do circuito de segurança mostram a ação dos criminosos. Um dos bandidos passa em frente à joalheria e aguarda a chegada dos comparsas para render o segurança. E esse pegou segurança. Ó, pegou segurança. E tem 2 lá dentro. O mesmo grupo também roubou simultaneamente outra joalheria no shopping. Dá para ver um dos suspeitos rendendo a funcionária. Ele usa uma arma de grosso calibre. O assalto gerou pânico e corre-corre. Pelo menos 7 bandidos participaram da ação. Joias e relógios foram levados. Os policiais cercaram o shopping e houve troca de tiros. Um segurança ficou ferido. Os carros de clientes que estavam no estacionamento foram usados pelo bando durante a fuga. Esse foi abandonado perto do shopping. Segundo a polícia, 2 criminosos, um de 27 e o outro de 30 anos, foram presos em flagrante. O caso foi encaminhado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Os investigadores estão analisando as imagens das câmeras de segurança do shopping para saber se os bandidos têm ligação com outro assalto à joalheria, que ocorreu na semana passada, num shopping de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um levantamento feito pela nossa produção apontou que neste ano já foram registrados pelo menos 20 roubos a joalherias no estado de São Paulo. Um deles aconteceu no fim de junho. Uma quadrilha invadiu o shopping Aricanduva, pouco antes do meio-dia, horário de grande movimento. Houve troca de tiros entre os criminosos e seguranças. 2 suspeitos foram presos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro analisa o material biológico encontrado na casa em que uma mulher foi mantida em cárcere privado por 17 anos com os filhos. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. A polícia já confirmou se esse material é de um ser humano? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Já sim, a polícia confirmou que o material biológico encontrado no sábado por cães farejadores é humano e pode indicar um corpo em decomposição. Parte desse material foi enviada para a perícia junto com amostras de terra. Os policiais investigam uma denúncia feita por pessoas que não querem ser identificadas e que dizem que o casal teve um 3º filho que teria morrido de desnutrição. Esse corpo teria sido enterrado na casa. A Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou que a mulher mantida em cárcere privado recebeu hoje um cartão no valor de R$ 250 para a compra de insumos. Esse é um cartão especial, distribuído somente em casos de calamidade pública. Segundo a Secretaria, a situação da família é dramática. Os 2 filhos, de 19 e 22 anos, não conseguem se locomover e usam fraldas. Eles vão receber kits de cama, mesa e banho e também kits de higiene. Além disso, a Secretaria de Assistência Social está lançando uma campanha de doações e providenciando os documentos e inscrição para o recebimento dos benefícios. O acusado de manter a família presa dentro de casa, o Luiz Antônio Santos Silva, de 49 anos, está preso preventivamente. Ele deve responder por cárcere privado, maus tratos, tortura e violência doméstica. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Olha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma festa de aniversário terminou com 2 pessoas mortas e 7 feridas. Os criminosos já chegaram atirando. Ainda sem entender o que aconteceu, a família de Caio Luiz de Souza Leme tem medo. O rapaz, de 24 anos, foi baleado e morreu depois de uma cirurgia. Hoje, parentes foram liberar o corpo no IML e contaram que ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele foi cumprimentar o primo da esposa e, infelizmente, houve esse atentado aí na hora. Ele era um garoto de família, fazia todo mundo sorrir. Era um menino reservado, não gostava de bagunça, trabalhador. E é complicado a gente se pego de surpresa nessa notícia que a gente teve. Eduarda Paula de Almeida, de 15 anos, estava sentada no banco desta praça, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foi atingida por um disparo e morreu na hora. Outras 7 pessoas foram baleadas. Todas estavam no mesmo local. Era início da madrugada de domingo, quando um carro passou atirando. As marcas da violência ficaram por toda parte.
O filho de Gilson também estava lá comemorando o aniversário de 20 anos com os amigos. Denilson Mateus é casado e tem um filho. Ele passou por uma cirurgia na perna e está internado neste hospital. Não sei qual o motivo, eu estou assim sem saber, entendeu? O cara é trabalhador, meu filho, comemorando o aniversário, entendeu? E aconteceu isso. Sem explicação. Não dá para entender. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso e uma das motivações para este crime está baseada no relato de testemunhas. Pessoas que estavam na praça contaram que o grupo ouvia um funk e a música fazia referência a uma facção criminosa rival a que domina a região. Uma perícia foi feita no local. A polícia procura câmeras de segurança que tenham registrado o crime. Nós desejamos que as pessoas que fizeram isso, não só com o Caio e com a Eduarda e outros mais aí, sejam punidas perante a lei. Um grupo armado invadiu uma empresa de ônibus em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Os funcionários viveram momentos de pânico. 4 bandidos chegaram armados com pistolas e fuzis. Pelo menos um deles usava o uniforme da empresa. 15 funcionários foram rendidos por cerca de 5 horas. Um porteiro tentou reagir e foi agredido. Golpes de ferro na mão, no braço, na cabeça. Fiquei com muito medo da tiro do meu amigo. Fiquei com muito medo da tiro de galo, nem acreditando. Foi pro lado do vagabundo lá e eu fiquei com medo. Sinceramente, fiquei com muito medo. Os criminosos entraram na sala da tesouraria, mas tiveram dificuldades de chegar aos cofres. Nós pudemos perceber que eles tentaram romper os cofres da empresa, utilizando aí marreta e uma taiadeira, porém não lograram isso, não conseguiram fazer esse rompimento. Mesmo com a chegada da polícia, o grupo conseguiu fugir. Nada foi levado. A polícia acredita que os assaltantes roubaram R$50 mil de um posto de combustível na mesma região, horas antes do ataque à garagem de ônibus. Ninguém foi preso. Um personal trainer foi assassinado numa famosa praia de Fortaleza. Felipe Lucena tinha 33 anos. Ele foi encontrado morto dentro do carro na Praia do Futuro, na capital cearense. Felipe foi baleado. O cachorro que estava com ele não foi atingido. Sobreviveu, do cachorro, velho. O bichinho sobreviveu, velho. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Felipe tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. A polícia não informou se tem pistas sobre o assassino e qual seria a motivação do crime. A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de Recife um técnico de enfermagem que levava mais de 4 quilos de cocaína. A droga estava presa ao tronco e às pernas dele. O jovem de 22 anos tinha decolado de Brasília com destino à capital pernambucana. Ele foi autuado por tráfico interestadual de drogas e associação criminosa. Se for condenado, pode pegar de 5 a 25 anos de prisão. Numa estrada da região de Maringá, no Paraná, um racha entre motos terminou em acidente. 2 pilotos vinham lado a lado em alta velocidade e houve uma colisão com uma moto que estava no sentido contrário. Os 3 homens tiveram vários ferimentos e foram encaminhados a um hospital. Segundo testemunhas, a estrada é usada para disputas de rachas, principalmente nos finais de semana. 8 tremores de terra foram registrados no Rio Grande do Norte em 24 horas. De acordo com especialistas da Universidade Federal do Estado, os abalos aconteceram no litoral e ao menos 2 foram sentidos pela população. O mais forte atingiu 3,7 pontos na escala Richter. Saiu nova pesquisa sobre a eleição para governador de São Paulo. Os números foram levantados pelo Instituto Paraná Pesquisas. Quando a pergunta foi em quem o eleitor votaria e os nomes dos candidatos não eram apresentados, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apareceu à frente de Fernando Haddad, do PT. Na pesquisa espontânea, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, aparece com 9,5%, seguido de Fernando Haddad com 6,8%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, ficou em terceiro lugar com 2,5%.
seguido pelo ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, que tem 0,5%. João Dória, também do PSDB, vem em quinto lugar com 0,3%. Elvis César, do PDT, ficou com 0,2%. Gabriel Colombo, do PCB, e Vinícius Poit, do Novo, ficaram com 0,1% das intenções de voto. 0,5% disse que daria o voto para outros candidatos. Quase 70% não souberam responder ou não responderam. 10,8% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato. Já em um dos cenários da pesquisa estimulada, Fernando Haddad lidera com 33,2% das intenções. Tarcísio de Freitas aparece em segundo com 22,5%. Rodrigo Garcia vem em seguida com 14%. Vinícius Poit ficou com 1,2%, seguido de Gabriel Colombo com 0,9%. 0,5% dos entrevistados diz que votaria em Elvis César. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, do PMB, e Altino Júnior, do PSTU, tiveram 0,3% das intenções de voto. 10,7% não sabiam ou não responderam. Nenhum, brancos e nulos totalizaram 16,3%. A pesquisa ouviu 1.880 eleitores com 16 anos ou mais em 75 municípios do estado de São Paulo. Ela foi realizada entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento foi solicitado pela corretora BGC Liquidez. Vamos ver agora como foram algumas convenções de partidos para a definição de candidatos à presidência da República. Esta é a primeira vez que o partido lança uma candidatura própria ao Planalto. A convenção nacional foi realizada em Brasília. Pablo Marçal é influenciador digital e empresário. O PROS ainda não anunciou quem será o vice na chapa. Também no domingo, Roberto Jefferson se tornou candidato oficial à presidência pelo PTB. O anúncio foi feito em convenção nacional do partido em Brasília. O ex-deputado foi condenado pelo STF e cumpre prisão domiciliar desde janeiro. O PSTU também fez a convenção nacional. O evento foi em São Paulo. O partido confirmou o nome de Vera Lúcia como candidata à presidência. A vice será a indígena Raquel Tremembé, do Maranhão. A legenda também colocou Altino Júnior para o governo do estado de São Paulo. O Partido da Causa Operária oficializou a candidatura de Edson Dorta ao governo de São Paulo no evento na zona sul da capital do estado. O partido também anunciou Antônio Carlos Silva como candidato ao Senado. O PCO ainda não definiu os candidatos a deputado federal e estadual por São Paulo. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que não vai mais concorrer ao governo de São Paulo. A decisão foi anunciada durante a convenção do PMB ontem. O ex-ministro e o irmão dele, Arthur Weintraub, vão tentar, uma vaga na Câmara dos Deputados. O objetivo da mudança é melhorar o coeficiente eleitoral do partido e eleger 4 ou 5 deputados federais pela legenda. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, desistiu de se candidatar à presidência da República. Ele confirmou que vai tentar a reeleição como deputado federal. Luciano Bivar participou da convenção que definiu os candidatos do União Brasil ao governo de Pernambuco. Ele disse que quer continuar comandando o partido, que reúne a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 81 parlamentares. O número rendeu à União Brasil a maior fatia do fundo eleitoral, quase 800 milhões de reais para investir na campanha deste ano. Após anunciar que desistiu de concorrer à presidência da República, Luciano Bivar afirmou que vai disputar a reeleição a deputado federal por Pernambuco. Resolvi voltar e continuar na Câmara Federal com a ajuda de vocês para que a gente possa, Miguel, continuar presidindo o partido com a força que tem o nosso partido, os nossos parlamentares, enfim, todos aqueles que compõem União Brasil. Luciano Bivar anunciou ainda que a senadora Soraya Tronic, de Mato Grosso do Sul, deve ser a candidata do partido ao Planalto. Quero aqui de longe parabenizar o meu Senado Federal, na pessoa da senadora Soraya Tronic, que em breve estará aqui em Pernambuco, apresentando como alternativa para o nosso país. A desistência de Bivar é o tema do Rodada de Opinião de hoje.
realidade se impõe e move as peças do tabuleiro eleitoral. André Janones, deputado fenômeno nas redes sociais, deve ser o próximo a desistir para apoiar um candidato com mais chance. Nesse caso, Lula. O cenário decantou e deixou muitos que sonharam com o Planalto pelo caminho. Mandetta, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite e João Dória, tratorado pelo próprio partido, apesar de ter vencido as prévias do PSDB. Na política, a garantia de hoje nem sempre vale para amanhã. Bivar era um candidato nanico, mas tem a chave do cofre mais abastado da campanha. Tudo somado, cerca de R$1 bilhão. E ainda traz junto o maior tempo de TV. Ele chegou a conversar com o PT. O plano era apoiar Lula em troca da presidência da Câmara. Mas o papo emperrou no União Brasil, casa de muitos bolsonaristas. Fato é que quanto menos candidatos houver no páreo, maior a chance de decidir a disputa no primeiro turno. Na prática, a desistência de Luciano Bivar não muda em nada a corrida presidencial. É um nome completamente desconhecido. Então, aonde poderia ter algum impacto? Na montagem dos palanques estaduais. Bivar é o verdadeiro dono do União Brasil, que nasceu da fusão do que sobrou do PSL com o DEM. É uma sigla que tem muito dinheiro público para bancar campanhas e políticos importantes nos estados. Como Bivar brigou com Jair Bolsonaro, o PT tem espalhado que a saída dele foi negociada por Lula. E nessa articulação toda, quem se complica? Sobrou para Sérgio Moro, que se filiou à União Brasil e vai concorrer ao Senado no Paraná. Moro agora tem 60 dias para explicar ao seu eleitorado como o partido apoia uma pessoa que ele mandou prender. Os desembargadores federais Paulo Sérgio Domingues e Messod Azulay Neto foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para 2 vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. Domingues recebeu o apoio do ministro Nunes Marques, do STF. Ele também é apoiado pelo atual presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e pela futura presidente da Corte, Maria Tereza de Assis Moura. Azulay Neto tem o apoio do senador Flávio Bolsonaro. As indicações precisam ser aprovadas pelo Senado Federal, que ainda não definiu uma data para a votação. Começaram as inscrições para a segunda edição desse ano do ProUni, o programa Universidade para Todos. São oferecidas bolsas de estudos com 100% e 50%. Podem participar estudantes que fizeram o Enem, não zeraram na redação e alcançaram no mínimo 450 pontos em cada matéria. As inscrições são feitas pelo site do ProUni. Começou em todo o país o Censo 2022. Os pesquisadores do IBGE vão visitar 75 milhões de domicílios em todo o país. Os pesquisadores do Instituto já estão batendo de porta em porta. A coleta de informações para o censo vai durar 3 meses. O Gustavo mora na zona sul de Belo Horizonte e abriu a porta de casa para responder ao questionário. Dados que são muito importantes para as políticas públicas sobre a população, as condições que essa população vive. Então, eu e todo mundo deve responder essa pesquisa. O censo é realizado a cada 10 anos e ajuda a traçar um diagnóstico da população. A pesquisa leva no máximo 5 minutos. A gente tem 2 tipos de questionários. O questionário básico, que são 26 perguntas, que ele é aplicado em todos os domicílios. E a gente também tem o questionário amostra, que ele é mais aprofundado, e são 77 quesitos. A gente vai aplicar esse questionário da amostra em cerca de 5% dos domicílios. Além de contar a população, o censo dá informação sobre pessoas com deficiência, o número de nascimentos e mortes e também o grau de escolaridade, trabalho e qual o rendimento das famílias. Pela primeira vez, será investigada a população de quilombolas e pessoas com autismo no país. São mais de 180 mil pesquisadores contratados. Para garantir a segurança durante as visitas, as equipes do IBGE trabalham identificadas. Principalmente pelo crachá, né, que tem um QR Code que a pessoa pode utilizar para confirmar a identidade do recenseador. Eles estarão utilizando um colete, né, do IBGE, o boné e o aparelho DMC, que é para coletar os dados. Outra novidade é a possibilidade de responder ao questionário pela internet ou telefone. Mas, ainda assim, é preciso receber o representante do Instituto presencialmente para ter acesso ao link. Se ele quiser responder pela internet, o recenseador já anota isso, já anota o e-mail e depois ele vai receber um e-ticket, porque a gente tem que assegurar que a entrevista é no domicílio. Ou ele pode também escolher a modalidade por telefone. As primeiras informações do novo censo devem ser divulgadas no final do ano. A projeção para 2022 é que o país chegue a quase 215 milhões de habitantes.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em redes sociais que o Brasil vai receber da Organização Pan-Americana de Saúde um antiviral para o tratamento da varíola dos macacos. Queiroga reforçou que casos mais graves serão atendidos primeiro. Ainda não há previsão de quando o medicamento chega ao país. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério, o Brasil já registrou mais de 1.300 casos da doença. O mercado financeiro reduziu pela 5ª vez seguida a estimativa de inflação deste ano no Brasil. De acordo com analistas do Banco Central, a projeção passou de 7,3% para 7,15%. E o PIB, a soma de tudo que é produzido no país, foi revisado para cima. Passou de 1,93% para 1,97%. O índice de desempenho das micro e pequenas empresas teve o melhor resultado para um segundo trimestre em 11 anos. Pois é, o que mostra um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Há mais de 20 anos, esta empresa se dedica à produção de moda a partir de diferentes tipos de material. São bolsas, calçados e artigos para decoração vendidos em 2 lojas próprias e distribuídos para mais de 130 pontos de vendas no Brasil e no exterior. Mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, Ana Paula viu as vendas subirem 20% nos últimos meses. A gente vem sentindo uma crescente pós-Covid, pelo menos na nossa área de moda. A gente cresceu em torno de 20% e a gente sentiu essa crescente. Esta empresa ajudou o setor a apresentar uma grande recuperação no segundo trimestre deste ano. Um relatório da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, mostra que pequenas empresas tiveram um desempenho médio de 47,4 pontos numa tabela que vai de 0 a 100. Esse foi o melhor resultado para um segundo trimestre dos últimos 11 anos. O estudo avalia a produção, a utilização da capacidade instalada e também do número de empregados das empresas. No segundo trimestre de 2022, o panorama da pequena indústria mostrou melhora tanto no desempenho quanto na situação financeira dos pequenos negócios. Na análise da série histórica do desempenho, a gente consegue ver que o desempenho médio desse segundo trimestre foi melhor que o primeiro trimestre de 2022, mas também foi o melhor segundo trimestre da série histórica. Para o próximo trimestre, a gente espera que as perspectivas continuem em patamar positivo, que o índice de confiança continue indicando otimismo e que o desempenho e a situação financeira continue melhorando. Otimismo que Ana Paula compartilha. Ela aposta nas vendas de fim de ano para ter resultados ainda melhores. O segundo semestre ele é sempre mais otimista por conta do Natal, por conta das festas de final do ano. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis. Os brasileiros estão voltando a frequentar salas de cinemas que ficaram fechadas durante boa parte da pandemia. No primeiro semestre desse ano, o público cresceu quase 500%. Ainda assim, o movimento é bem menor do que o que foi registrado em 2019. Bruno é fascinado por animações. Quando as salas de cinema fecharam por causa da pandemia, o jeito foi assistir o que podia de casa mesmo. Admirá-los na tela do celular, na tela do computador, não é tão agradável quanto assistir o filme numa tela digna, né? Numa tela de cinema, numa cadeira confortável, num ambiente com aquele som todo localizado, né? Os cinemas tiveram permissão para reabrir no fim de 2020, mas poucos espectadores voltaram naquela época. De lá para cá, o desafio de atrair público levou as empresas a oferecerem preços mais atrativos. Que a gente tem promoções de segunda a quarta, a gente tem promoções no final de semana, a gente tem promoções na quinta-feira, que é o dia de estreia. Já em 2021, o setor começou a sentir a recuperação, mas o volume de filmes disponíveis ainda segue em ritmo lento. Assim como os cinemas ficaram parados praticamente 2 anos nessa pandemia, em virtude disso também a produção cinematográfica ficou muito afetada. Muitos filmes foram adiados. Então, a retomada está ocorrendo, mas o volume de lançamentos, o volume de filmes ainda não atingiu também os patamares anteriores à pandemia. Nesse período, uma opção para quem gosta de assistir filmes foi migrar para os streamings. Eu gosto muito do streaming porque tem o conforto de você ficar na sua casa, né? E a gente pode assinar diversos streamings, assistir vários filmes, tem várias plataformas. Então, às vezes eu confesso que eu espero sair um filme no streaming para assistir em casa.
Mas há quem não troque uma experiência pela outra. Para você, o que é mais legal? Ver o streaming em casa ou vir ao cinema? Vir ao cinema, né? Por quê? Porque tipo é um telão e aí dá para eu ver com os meus amigos, com a minha família, e eu acho bem legal. Nós temos vários streamings, né? Mas realmente assim, não acho que é a mesma coisa. Não tem como vir para o cinema, comprar uma pipoca, né? Um refrigerante e assistir na tela do cinema. Não tem experiência igual. Tanto que hoje já é possível notar um movimento bem maior de espectadores em busca da vivência do cinema novamente. Depois de mais de 2 anos, Tiago está de volta. No período pré-pandemia, costumava frequentar bastante, assim, umas 3, 4 vezes por mês. Aí, período pandemia, não fui nenhuma vez e agora é a primeira vez. Só nesse primeiro semestre, o cenário já chegou bem próximo do ano passado inteiro. De janeiro a junho, as salas de exibição receberam 44,5 milhões de pessoas. Em 2021, o público total foi de 52 milhões de espectadores e uma arrecadação de 920 milhões de reais. Nesse ano, o setor alcançou até agora 870 milhões. A nossa previsão, considerando os futuros lançamentos, é que nós vamos estar num patamar parecido com 2019 em meados de 2023, isto é, daqui a um ano ainda. O Rede TV News termina aqui, a gente volta amanhã. Boa noite, boa semana. Boa noite para você, te vejo amanhã às 19h30.